Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais uma vez para poder ler a palavra de Deus. Vamos continuar no livro de sabedoria, que o Senhor possa nos dar sabedoria para poder ler essa palavra dele, a palavra que pertence a ele e que ele nos dá gratuitamente para termos conhecimento. Então que Deus possa dar sabedoria para entender tudo o que aqui for lido, beleza? Hoje nós vamos ler do capítulo 10 até o capítulo 14 do livro de sabedoria. Vamos dar início aqui no capítulo 10. A sabedoria protegeu o Pai do mundo, o primeiro homem formado por Deus e que foi criado sozinho. Ela o libertou de sua própria queda e lhe deu força para dominar todas as coisas. Mas o injusto se afastou dela com sua cólera e pereceu na sua própria ira fratricida. Por causa dele, a terra foi inundada, mas a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo numa frágil embarcação. Quando as nações aderiram à maldade e foram confundidas, ela reconheceu o justo e o conservou sem mancha diante de Deus e o manteve forte, apesar da sua ternura pelo filho. E enquanto os ímpios pereciam, ela salvou um justo em fuga diante do fogo, que caía sobre 5 cidades. Como testemunho dessa gente perversa, resta ainda uma terra deserta e fumegante, junto com árvores de frutos que não amadurecem, e a estátua de sal que se ergue como lembrança de uma alma incrédula. Porque desprezando a sabedoria, não só se prejudicaram ignorando o bem, mas deixaram para os insensatos uma lembrança de sua insensatez, para que suas faltas não ficassem escondidas. A sabedoria, porém, libertou dos sofrimentos os seus fiéis. Por caminhos planos, ela guiou o justo, que fugia da ira do irmão, mostrou-lhe o reino de Deus e lhe revelou as coisas santas. Deu-lhe sucesso em suas fadigas e multiplicou os frutos do seu trabalho. Então é através da sabedoria que vem de Deus, que ele nos dá gratuitamente a sabedoria. Quando nós invocamos, quando nós pedimos a ele essa sabedoria, é graças à sabedoria de Deus que nós somos guiados nessa terra. Somos guiados até a salvação, até a santidade que se encontra com Jesus. Então nós temos que buscar isso nessa terra, a sabedoria que vem de Deus, pois só assim nós teremos sucessos e todos os frutos daquilo que nós plantamos serão colhidos de forma justa. Então vamos buscar a sabedoria que vem de Deus. Ela o protegeu contra a cobiça de seus adversários e o tornou rico. Ela o guardou de seus inimigos e o defendeu de todos os que lhe armavam ciladas. Deu-lhe a vitória numa dura luta, para lhe mostrar que a piedade é mais forte do que tudo. A sabedoria não abandonou o justo que tinha sido vendido e o preservou do pecado. Ela desceu com ele à cisterna e não o abandonou na prisão, até conseguiu para ele o cetro real e o poder sobre seus próprios adversários. Desmascarou os que o caluniavam e lhe deu fama perene. A sabedoria libertou de uma nação de opressores um povo santo, uma raça irrepreensível. Ela entrou na alma de um servo do Senhor e com prodígios e sinais enfrentou reis temíveis. Deu aos santos a recompensa pelos sofrimentos que tinham passado e os guiou por um caminho maravilhoso. Tornou-se para eles abrigo durante o dia e esplendor de estrelas durante a noite. Ela os fez atravessar o mar vermelho, os guiou através das águas impetuosas, fez com que seus inimigos se afogassem e depois vomitou-os das profundezas do mar. Desse modo, os justos despojaram os injustos e celebraram o teu santo nome, Senhor, louvando juntos o teu braço protetor, porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e soltou a língua dos pequeninos. Capítulo 11. A sabedoria levou ao bom termo os empreendimentos do povo por meio de um santo profeta. Eles atravessaram um deserto desabitado, armaram as tendas em lugares inacessíveis, resistiram aos adversários e repeliram os inimigos. Quando tiveram sede, eles te invocaram,
e uma rocha escarpada lhes deu água. Uma pedra dura lhes matou a sede. Aquilo que tinha servido como castigo para seus inimigos tornou-se para eles benefício na necessidade. Em lugar da água corrente de um rio, turvado de sangue podre, como castigo pelo decreto infanticida, tu lhes deste inesperadamente água abundante. Pela sede que estavam sentindo, tu lhe mostraste como havias castigado seus inimigos. De fato, quando sentiam provocações, quando sentiam provações, embora fossem corrigidos com misericórdia, compreendiam os tormentos dos injustos, que eram julgados com ira, porque tu os provaste como o pai, que corrige, e castigastes os outros como o rei severo que condena. Longe ou perto foram atingidos do mesmo modo, porque dupla aflição os oprimiu, e choraram, lembrando-se do que lhes acontecera. De fato, quando ficaram sabendo que o castigo era fonte de benefício para os outros, sentiram a presença do Senhor, pois aquele que outrora fora rejeitado, exposto e desprezado com zombarias, no fim dos acontecimentos foi admirado por eles, quando estavam sofrendo uma sede diferente da sede dos justos. Se você reparar bem nessa leitura que nós acabamos de fazer aqui do capítulo 11, nós estamos recordando uma leitura passada que inclusive nós já lemos. Está lá no livro de Êxodo, que é onde os filhos de Israel saem do Egito, onde eles estavam sendo escravizados, e eles são induzidos, eles são guiados, na verdade, não é nem induzidos a palavra certa, mas eles são guiados por Moisés, pela presença do Espírito Santo, ou seja, pela mão do Espírito Santo, né? Eles são guiados até a Terra Prometida. Até destaquei aqui pra gente a explicação sobre essa passagem, preste atenção para você ver o que a Bíblia traz aqui de explicação pra gente. O Êxodo é o acontecimento fundante de toda a Bíblia. Ele marca a origem do povo a partir da libertação, quando ele começou a construir uma sociedade justa, abrindo um novo caminho na história. É importante notar a visão diferenciada que o autor tem de um mesmo acontecimento. Enquanto o sofrimento do povo liberta e é uma oportunidade de correção e construção, o sofrimento que recai sobre o opressor é severa, advertência, e mostra que este, não se convertendo, caminha para a destruição. Por isso a importância de se converter verdadeiramente, pois só pela conversão que nós seremos salvos. Vamos aqui dar continuidade no versículo 15. Por causa dos raciocínios insensatos da injustiça deles, erraram e adoraram répteis privados de razão e animais desprezíveis. Como castigo, enviaste a eles multidões de animais irracionais, para aprenderem que cada um é castigado através daquilo mesmo com que peca. Então não adianta fugir. Não adianta fugir dos olhos de Deus. Nós iremos ser julgados por tudo aquilo que nós fazemos, inclusive as coisas boas e também as coisas más, os pecados. Então, se você sabe que está em pecado grave, procure confessar. Procure confessar os seus pecados para, assim, ser absolvido pela mão misericordiosa de Deus. Pois sem a misericórdia de Deus, infelizmente, nós não seremos salvos. Pois não merecemos, mas Deus nos ama tanto que Ele deu o seu Filho para morrer em prol dos nossos pecados. Então vamos nos arrepender enquanto é tempo. Para a tua mão onipotente, que da matéria informa... deixa eu ler de novo. Para a tua mão onipotente, que da matéria informe criou o mundo, não teria sido difícil mandar contra eles bandos de ursos e leões ferozes, ou feras desconhecidas e recém-criadas, cheias de furor, expirando o hálito de fogo e expelindo turbilhões de vapor pestilento, e lançando pelos olhos relâmpagos terríveis, animais que não só poderiam exterminá-los com o seu furor, mas aniquilá-los somente com seu aspecto apavorante. Mesmo sem nada disso, poderiam sucumbir com um sopro apenas, perseguidos pela justiça e espalhados pelo sopro do teu poder. Mas
mas tudo dispuseste com medida, número e peso. Só tomar uma água aqui. Bora lá, versículo 21. Prevalecer com a força é sempre possível para ti. Quem poderia opor-se ao poder do teu braço? O mundo inteiro diante de ti é como grão de areia na balança, como gota de orvalho matutino caindo sobre a terra. Todavia, tu tens compaixão de todos, porque podes tudo e não levas em conta os pecados dos homens, para que eles se arrependam. Tu amas tudo o que existe e não desprezas nada do que criaste. Se odiasses alguma coisa, não as teria criado. Então Deus ama todos. Deus ama todas as suas criaturas. Tudo que foi feito pela mão de Deus, Ele ama. Então Ele ama você. Ele te ama muito, muito, muito mesmo. Agora, deixe-se também amar a Deus. Ou seja, deixe você também amar a Deus verdadeiramente. Assim como Ele te ama, busque amar a Deus todos os dias, através da sua entrega, através da sua oração, através da sua leitura bíblica, através da participação na igreja. Ou seja, entregue-se verdadeiramente para esse Deus que te criou. Deus, ele não ia te criar se ele não te amasse verdadeiramente. Então, ame a Deus também. De que modo poderia alguma coisa subsistir se tu não a quisesses? Como se poderia conservar alguma coisa se tu não a tivesses chamados à existência? Tu, porém, poupas todas as coisas, porque todas pertencem a ti, Senhor, o amigo da vida. Deus é o amigo da vida, cara. Deus, ele é perfeito. Capítulo 12. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. Por isso castigas com brandura os que erram. Tu os admoestas, fazendo-os lembrar os pecados que cometeram, para que, afastando-se da maldade, acreditem em ti, Senhor. Tu odiavas os antigos habitantes da tua terra santa, porque faziam coisas detestáveis, praticavam magia e ritos sacrílegos, assassinavam impiedosamente seus próprios filhos, realizavam banquetes em que devoravam entranhas, carne humana e sangue. A esses, iniciados em orgias, pai assassinos de seres indefesos, tu os quiseste destruir pela mão de nossos antepassados. Tudo isso para que esta terra, mais estimada por ti do que qualquer outra, recebesse uma população digna, formada por filhos de Deus. Mas também com eles, porque eram homens. Tu os trataste com indulgência, mandando vespas contra eles como precursores do teu exército, a fim de os destruir pouco a pouco. Tu bem podias ter entregue os injustos nas mãos dos justos durante uma batalha, ou destruí-los com animais ferozes, ou ainda com uma ordem repentina e sem apelação. Mas tu os castigaste pouco a pouco, dando-lhes oportunidades de se arrependerem, embora não ignorasses que vinham de uma raça perversa, que a maldade deles era inata e que nunca mudaria de mentalidade, porque desde a origem vinham de uma raça maldita. Certamente não era por medo de ninguém que tu não castigaste a culpa deles. De fato, quem poderia perguntar a ti, o que foi que fizeste? Quem ousaria opor-se à tua decisão? Quem te acusaria por destruir nações que criaste? Quem se apresentaria contra ti para defender homens injustos? Por outro lado, além de ti, não há outro Deus que cuide de todas as coisas e diante de quem devas defender-te da acusação de ser juiz injusto. Nenhum rei ou soberano pode confrontar-se contigo para defender aqueles que tu castigaste. Tu, porém, és justo e governa todas as coisas com justiça. Então nós temos um Deus justo, um Deus que governa tudo com justiça. Então vamos confiar
nesse Deus maravilhoso, nesse Deus misericordioso que governa tudo com justiça. Vamos confiar na justiça de Deus e não na justiça dos homens, pois é através da justiça de Deus que nós seremos salvos. Consideras incompatível com o teu poder condenar alguém que não mereça castigo. De fato, a tua força é princípio de justiça, e o teu domínio universal faz que sejas indulgente para com todos. Tu mostras tua força para quem não acredita na perfeição do teu poder, e confundes a insolência daqueles que o conhecem. Apesar de tudo, dominas a tua própria força e julgas com brandura. Tu nos governa com muita indulgência, porque tu podes exercer o poder quando queres. Com tal modo de agir, tu ensinaste ao teu povo que o justo deve amar os homens, e infundiste em teus filhos a esperança, porque concede aos homens a possibilidade de se converterem depois de pecar. Olha como Deus ele é maravilhoso. Repare bem para você ver esse versículo que nós acabamos de ler. Com tal modo de agir, tu ensinaste ao teu povo que o justo deve amar os homens. Então, o amor que nós devemos ter pelas pessoas foi Deus quem nos ensinou. No mundo hoje, onde é normal essa coisa do cancelamento, olha pra você ver, cara. Uma pessoa faz alguma coisa e as pessoas vão lá na internet e, acaba com ela. E vão lá nas redes sociais e vamos cancelar essa pessoa. Sinceramente, cara, que paia, hein, pra não falar outra coisa. Mas que coisa grotesca. Não é isso que Deus nos pede. Não é isso que Deus nos ordena. Deus nos ordena amar o nosso próximo. Sei que é difícil, não é fácil. Não estou dizendo aqui que é fácil amar aquele que fez ou falou alguma coisa de errado. É difícil. Porém, do que adianta amar só aquele que nos ama? Do que adianta ser amigo só daqueles que são nossos amigos? Do que adianta concordar só com aqueles que têm a mesma opinião que a nossa? Não é bem assim que as coisas funcionam. Deus nos pede para que amemos a todos. Todos, todos, todos. Se nós colocarmos em prática esse mandamento do Senhor, amar o nosso próximo como a ti mesmo, cara, o mundo seria muito mais feliz. Mas não vamos desistir. Vamos fazer a nossa parte. Mesmo sendo difícil, vamos fazer a nossa parte. Vamos amar as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. E infundiste em teus filhos a esperança. Olha para você ver. Estou só continuando aqui, tá? A explicação desse versículo 19. E infundiste em teus filhos a esperança. É através da fé que nós esperamos em Deus. Pois sem fé, infelizmente, nós já teríamos, já teríamos acabado, já teríamos morrido. Pois nós esperamos por algo que nós nunca vemos, eu nunca vi com os meus olhos físicos o Senhor. Então nós esperamos algo que nós nunca vimos. Porém, é através da fé que foi passado de geração em geração, vindo desde lá os apóstolos, pregando a palavra e transmitindo a palavra para várias e várias pessoas, que hoje nós temos o acesso a essa fé maravilhosa de crer em Jesus Cristo, o único Salvador, o único que morreria para salvar-nos do pecado. E é dessa fé que nós esperamos, infundiste em teus filhos a esperança. Então é através dessa fé que nós esperamos em Deus. Cara, espera em Deus e você vai ser abençoado. Pode ter certeza, pois Deus, ele não vai te magoar. Deus, ele não vai te entristecer. Confie em Deus e siga os mandamentos do Senhor. Continuando aqui, porque concedes aos homens a possibilidade de se converterem depois de pecar. Deus nos ama tanto, 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 que mesmo errando todos os dias, mesmo pecando todos os dias, ele ainda nos concede a possibilidade de converter depois do pecado, depois de pecar. Olha para você ver, cara. Quem entregaria-se de novo àquele que te traiu? Quem se entregaria àquele que te magoou? Quem se entregaria àquele que negou, àquele que te negou?
Quem se entregaria? Não há outra pessoa que se entregaria a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, foi atrás daquele que o negou. Jesus Cristo, sim, foi atrás daquele que o traiu. Jesus Cristo, sim, morreu na cruz em prol de todos os pecados de todas as pessoas. Então não é banal. A passagem de Jesus aqui nessa terra não é uma coisa banal, não é uma coisa em vão. É para salvar-nos dos nossos pecados. Então vamos confiar em Deus, arrepender e voltar para os braços do Pai, pois é através da misericórdia de Deus, é através desse que nos ama tanto, que nos dá a possibilidade de arrependermos dos nossos pecados, que nós seremos salvos. Sem Deus, cara, nós não somos nada. Continuando aqui agora, viu? Puniste os inimigos de teus filhos com grande brandura e indulgência, dando-lhes tempo e ocasião para se converterem de sua maldade, quando na verdade eram réus de morte. Com quanto maior cuidado julgas os teus filhos, a cujos pais concedeste com juramento a tua aliança, garantia de tão boas promessas, assim, para nos educar, tu castigas os nossos inimigos com moderação, para que nós, quando julgarmos, lembremos sempre a tua bondade, e quando formos julgados, contemos sempre com a tua misericórdia. Atormentastes os insensatos que viveram vidas injustas, que viveram vida injusta, castigando-os com as suas próprias abominações. Eles se haviam extraviado muito longe pelo caminho do erro, considerando como deuses os mais desprezíveis e repugnantes animais, deixando-se enganar, como crianças que não têm o uso da razão. Por isso, como crianças que ainda não refletem, tu os submeteste a um julgamento de zombaria. Os que não se corrigissem com o julgamento de zombaria teriam que sofrer um castigo no digno, mandado por Deus. De fato, ficaram exasperados com os sofrimentos causados por esses animais, porque foram castigados pelos mesmos seres que eles consideravam como os deuses. Então viram claramente e reconheceram o Deus verdadeiro que antes recusavam reconhecer. Por isso, sobre eles recaiu a maior das condenações. Vamos agora para o capítulo 13. São naturalmente insensatos todos os homens que ignoram a Deus e que, através dos bens visíveis, não chegam a reconhecer aquele que existe. Consideram as obras, mas não reconhecem o seu artífice. Essa palavra é bem complicada. Consideram as obras, mas não reconhecem o seu artífice. Então a gente percebe aqui que é muita negligência, é muita insensatez negar a Deus, reconhecer aquele que fez grandes e grandes maravilhas. Olha ao seu redor, olha quantas coisas maravilhosas Deus tem feito, quantas coisas maravilhosas Deus já fez. Dá uma olhadinha, cara, ao seu redor, dá uma olhadinha na natureza, dá uma olhadinha nas pessoas, dá uma olhadinha em tudo e você verá a perfeição de Deus. É insensatez negar a grandeza e o poder que Deus é, a grandeza e o poder que Deus tem. Somente pela mão misericordiosa de Deus que tudo foi feito. Assim como diz aqui na palavra, são naturalmente insensatos todos os que ignoram a Deus e que, através dos bens visíveis, ou seja, tudo aquilo que nós vemos é através da mão de Deus, tudo foi feito pela mão de Deus, não chegam a reconhecer aquele que existe. Consideram as obras, mas não reconhecem o seu artífice, ou seja, consideram tudo que existe, as obras, né? Os rios, os mares, as estrelas, o oceano, as montanhas, as naturezas, os animais, os seres humanos, ou seja, consideram todas as obras. Eu falava assim, ó, essas obras aqui são bonitas, porém negam o Criador. Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Olha ao teu redor e veja o poder e a grandeza de Deus. É olhando as obras de Deus, é olhando aquilo que tem na natureza que nós vamos reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus. Deus, ele é perfeito.
e acabam considerando como deuses e governadores do mundo o fogo ou o vento, ou a brisa fugaz, ou o firmamento estrelado, ou a água impetuosa, ou ainda os luzeiros do céu. Se ficam fascinados com a beleza dessas coisas a ponto de tomá-las como deuses, reconheçam o quanto está acima delas o Senhor, pois foi o autor da beleza quem as criou. Então, tudo que existe, como eu comentei, a natureza, os animais, os seres humanos, tudo que existe é muito belo. Se tudo isso que existe é belo, imagina aquele quem criou. Imagine o autor de todas essas coisas, aquele que fundou, aquele que projetou, aquele que fez, aquele que criou tudo isso. Se todas essas obras são boas, imagine a beleza do Criador. Deus, ele é simplesmente lindo, ele é simplesmente maravilhoso, cara. Se ficam maravilhados com o poder e a atividade dessas coisas, pensem então quanto mais poderoso é aquele que as formou. Sim, porque a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por comparação, contemplar o autor delas. Então, a beleza das obras, consequentemente, nós vamos contemplar a beleza do autor. Deus, ele é lindo. Esses, porém, merecem repreensão menor, porque talvez se tenham extraviado, procurando a Deus e querendo encontrá-lo, vivendo no meio das obras dele, procuram pesquisá-las e a aparência delas os fascina. Tanta é a beleza do que se vê, contudo, mesmo esses não têm desculpa, porque as motos passando na rua, hein? Porque se foram capazes de conhecer tanto a ponto de pesquisar o universo, como não encontraram mais depressa o Senhor do universo? Infelizes também são aqueles que depositam sua esperança em coisas mortas e que invocam como deuses as obras de mãos humanas. Coisas de ouro e prata trabalhadas com arte, figuras de animais ou uma pedra sem valor, obra de mão antiga. Um carpinteiro, por exemplo, serra uma árvore fácil de manejar. Depois, lhe tira cuidadosamente toda a casca. Trabalha a madeira com habilidade e fabrica um móvel, útil para as necessidades da vida. Terminando o trabalho, ele recolhe as sobras de madeira, as emprega para preparar a comida e se farta. Da sobra de tudo, que não serve para nada, madeira retorcida e cheia de nós, ele a pega e a esculpe nos momentos de lazer. Para se distrair, modela a madeira com capricho e lhe dá o formato de um homem, ou então a forma de algum animal desprezível. Depois pinta o ídolo de vermelho e cobre de massa todos os seus defeitos. A seguir, prepara-lhe um nicho digno dele e o coloca na parede, prendendo-o num prego. Toma esses cuidados para que não caia, sabendo que o ídolo não pode cuidar de si mesmo, é apenas uma imagem e precisa de ajuda. Entretanto, logo em seguida lhe dirige orações por seus bens, casamento e filhos, sem se envergonhar de ficar falando com uma coisa sem vida. Para a saúde, invoca o que é frágil. Para a vida, faz súplicas àquilo que é morto. Para um auxílio, pede ajuda àquilo que não tem experiência. Para uma viagem, dirija-se a quem não pode dar um passo. Para seus negócios, trabalhos e sucessos nos empreendimentos, pede forças a quem não tem força nenhuma nas mãos. Capítulo 14. Outro, lançando-se ao mar para navegar sobre as ondas encrespadas, invoca um ídolo de madeira, mais frágil do que o barco que o transporta. Ora, o barco foi criado pela ânsia de lucro e foi a perícia técnica que o construiu, mas é a tua providência, ó Pai, que o pilota. Pois também no mar abriste um caminho, uma rota segura entre as ondas. Isso fizeste para mostrar que tu podes salvar de tudo, e assim mesmo, sem experiência, qualquer pessoa possa embarcar. Tu não queres que as obras da tua sabedoria não sirvam para nada. Por isso, os homens,
confiam suas próprias vidas a um pequeno pedaço de madeira, atravessam as ondas numa frágil embarcação e chegam a salvo no destino. De fato, no princípio, quando pereciam os orgulhosos gigantes de outrora, a esperança do mundo se refugiou num pequeno barco que, pilotado por uma mão, transmitiu para o mundo a semente da vida. Bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. Contudo, maldito seja o ídolo feito por mãos humanas e aquele que o fabricou, este por tê-lo feito, e o ídolo porque, sendo corruptível, foi considerado como Deus. Sim, porque Deus odeia tanto o idólatra como a idolatria. A obra será castigada com o seu autor. Por isso o julgamento atingirá também os ídolos das nações, porque entre as criaturas de Deus eles se tornaram abomináveis, escândalo para as almas dos homens e armadilha para os pés dos insensatos. A invenção dos ídolos foi o começo da prostituição e a descoberta deles introduziu a corrupção na vida. Eles não existiam no princípio e não existirão para sempre. Entraram no mundo por causa da vaidade dos homens e por isso o seu fim rápido já está decretado. Um pai, atormentado por um luto prematuro, manda fazer uma imagem do filho tão cedo arrebatado. Agora, honra como Deus aquele que antes era apenas um homem morto e transmite para as pessoas de sua casa ritos secretos e cerimônias. Com o tempo, esse costume ímpio se vai arraigando e é observado como lei. Era ainda por ordem dos soberanos que se prestava culto às estátuas, como os súditos que viviam longe não podiam honrá-los pessoalmente. Reproduziram sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei que veneravam. Desse modo, adulavam o ausente como se estivesse presente. A ambição do artista promoveu esse culto, mesmo entre aqueles que não conheciam o soberano. De fato, querendo talvez agradar ao soberano, o artista se esforçou com sua arte para torná-lo ainda mais atraente do que na realidade era. A multidão, atraída pelo encanto da obra, considera agora o objeto de adoração aquele a quem antes honrava apenas como homem. Isso tornou-se cilada para o mundo. Homens escravizados pela desgraça ou pelo poder impuseram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Não bastou a esses homens errar no conhecimento de Deus, eles vivem também na grande guerra da ignorância e dão ainda a esses males o nome de paz. Muitos hoje, vivem no pecado e acham que estão em paz, acham que estão em alegria. Muitos aí fazem coisas absurdas e acham que estão em paz, acham que estão vivendo verdadeiramente a alegria. E não é isso. Não se deixe enganar por esse mundo. Infelizmente, o mundo tenta nos afastar de Deus. As coisas erradas, ligue a TV e você vai ver quanta coisa errada existe no mundo. Saia de casa, vai dar um rolê por aí e você vai ver quantas coisas erradas existem nesse mundo. E todas essas coisas que pertencem ao mundo tendem a nos afastar de Deus. E alguns vão dizer até que isso é muito bom, que até essas coisas que nos afastam de Deus é muito bom. Porém, a Bíblia nos alerta. Eles vivem também na grande guerra da ignorância, ou seja, considerar que essas coisas são boas, mesmo se afastando de Deus, mesmo elas te afastando de Deus, é viver na ignorância. E dão ainda a esses males o nome de paz. Acham que estão ali vivendo em paz. Porém, a gente sabe que o maligno está fazendo daquela situação parecer ser boa. Na hora que você acordar, infelizmente pode estar no buraco. Então tome cuidado e não viva as coisas do mundo. Comece a viver os propósitos de Deus. Celebram iniciações onde matam crianças ou realizam mistérios ocultos ou ainda fazem banquetes orgiásticos com rituais estranhos. Não conservam pura nem a vida,
nem o casamento, e cada um elimina o outro por traição ou aflige-o com adultério. Por toda parte, há uma grande confusão, sangue e crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e perjúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão sexual, desordens no casamento, adultério e libertinagem. Ou seja, o mundo está perdido. Infelizmente, o mundo está perdido. Mas existe uma salvação. Arrependa-se e volte a amar a Deus verdadeiramente, amando a Ele sobre todas as coisas e cumprindo com os mandamentos do Senhor. Arrependa-se e volte a viver para Cristo, para glorificar o nome de Deus, pois o mundo está perdido e é somente em Deus que nós iremos encontrar a salvação. Então, arrependa-se enquanto é tempo. A adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo mal. De fato, os idólatras entregam-se a divertimentos até o delírio, ou profetizam a mentira, ou vivem na injusta, ou perjurem com facilidade. Colocando sua confiança em ídolos sem vidas, eles não esperam castigo nenhum por terem jurado falso. A sentença, porém, os atingirá por 2 motivos: porque, seguindo os ídolos, tiveram falsa concepção de Deus, e porque, desprezando a santidade, juraram falso. De fato, o que persegue sempre a transgressão dos injustos não é o poder daqueles por quem se jura, mas o castigo mesmo que é reservado aos pecadores. Então, vamos nos arrepender, pois amanhã pode ser tarde. Essa pode ser a sua última oportunidade de se arrepender e voltar para os braços de Cristo. O amanhã só pertence a Ele. Então vamos nos arrepender hoje e buscar a Deus sempre, sempre, sempre acima de toda e qualquer coisa. Amém? Deus abençoe você e amanhã nós estamos aqui de volta. Obrigado pela sua companhia. Arrependa-se hoje, tá? Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.